abençoe você, mas para mim até aqui está uma bênção. É maravilhoso. Glória a Deus por isso. Queridos, temos muito a conversar, meditar, pouco tempo para executar, mas que o Senhor venha nos dar graça, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, estaremos lendo o verso 1 a 4 apenas. Amém? Todos encontraram? Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 4. Vamos orar? Baixe a cabeça, feche os olhos em nome de Jesus. Pedir que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Pai amado, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela sua graça, pela sua vontade, pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, de declarar que realmente, ó Deus, em Ti nós somos novas criaturas, Senhor, que em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores, que nessa manhã, Pai, essa verdade venha nos revigorar, que nessa manhã, nesse dia de hoje, essa palavra venha nos trazer ânimo, venha nos ajudar, Senhor Deus, a redirecionar os nossos olhos, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, continuar firmes nessa caminhada, que essa palavra nessa manhã venha trazer edificação, crescimento, venha nos corrigir, venha nos fortalecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Amém? Bem, eu amo esse texto, amo essa passagem, amo essa porção. Queridos, a carta aos Colossenses é uma carta que é fruto de um trabalho evangelístico do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, onde ele prega para um homem chamado Epáfras, e a partir do momento que Epáfras ele se converte, ele então já tem a iniciativa de levar o evangelho à sua cidade, a cidade de Colosso. Entende? A igreja de Colosso é uma igreja que era muito jovem, uma igreja que, na verdade, tinha uma mistura de convertidos ali, e por conta disso, era uma igreja, pelo fato de ser jovem, uma grande diversidade de pessoas ali, é uma igreja que sofria muito com relação a heresias. Ali havia práticas do tipo de cerimonialismo, ou seja, havia pessoas que estavam entregas a todo tipo de regras, imposições severas a respeito dos tipos daquilo que é permitido ou não comer, beber, festas religiosas. Ali também havia pessoas envolvidas com ascetismo. O que é isso? Ou seja, aquela regra, não pode, não toque, não faça, está entendendo? Ali ainda havia um hábito, um costume de alguns de adorar a anjos. Percebe o contexto da igreja de Colosso? Além disso, e talvez poderíamos destacar como algo mais complicado, é que apesar de ter sido uma igreja evangelizada, onde apesar de terem sido pessoas que foram ensinadas a respeito do Evangelho de Cristo, essas pessoas estavam começando a depreciar a Cristo. Ou seja, enquanto Cristo foi apresentado por Paulo a Epáfras como o Cristo Supremo, Redentor, Salvador, aquele que havia sido anunciado no Antigo Testamento, o
aquilo que Cristo veio nos oferecer. Entende? Diante disso, Paulo ele vem, após saber de toda essa situação, onde Epáfras novamente leva para Paulo, onde provavelmente ele estava preso em uma prisão domiciliar, onde muitos vão dizer que ele escreveu as conhecidas cartas da prisão, que é Efésios, Colossenses, Filipenses, que eu já venho pregando, principalmente nesse tempo agora, muitas vezes, 2 Timóteo e Filemão. Então o que acontece? Epáfras leva para Paulo, mesmo estando em prisão domiciliar, mesmo estando preso, ao conhecimento dele tudo aquilo que estava acontecendo. E evidentemente isso se tornou algo muito preocupante, porque uma igreja que começou muito bem, que deslanchou de uma maneira extraordinária, começou a deixar isso de lado, começou a deixar de lado o sacrifício de Cristo, aquilo que Cristo veio fazer, não apenas por eles, mas por toda a humanidade. Enfim, havia problema de gnosticismo, era uma confusão terrível, e em meio a tudo isso havia essa igreja em todos. Essa era a realidade. Então Paulo ele vê a necessidade de escrever sobre esse tema, a total suficiência de Cristo, em relação, em oposição ao quê? Justamente ao vazio de diversas filosofias, conhecimentos, costumes e atos que eram simplesmente vão. Os irmãos estão me acompanhando? E aí, queridos, quando nós chegamos então aqui, se você já leu ou não, eu convido você a ler novamente, ou ler pela primeira vez a carta aos Colossenses. Você vai ver, especialmente no capítulo 1, onde Paulo vai ressaltar a supremacia de Cristo. E aí ele vai falar um pouco dessa dificuldade por causa do legalismo, por causa de um punhado de coisas, como eu já te disse até agora. Quando nós chegamos então aqui no capítulo 3, quando você lê a carta aos Colossenses, você percebe que ela é uma carta que ela é muito dividida, porque ela tem 4 capítulos, certo? Então você percebe que nos 2 primeiros capítulos Paulo ele procura reforçar a doutrina cristã a respeito do sacrifício de Cristo. Então, a partir do capítulo 3, versículo 4, Paulo não podia deixar de ser ele vai para a prática. Ele vai então tentar ensinar, relembrar e exortar o que é viver uma nova vida em Cristo. Amém? E aqui, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? Uma nova vida em Cristo. Quando nós lemos aqui os primeiros versos, como nós já lemos, a gente percebe de maneira muito clara que Paulo ele afirma que quando alguém decide seguir a Jesus, ele é ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Eu não sei quantos aqui lembram, mas o próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios capítulo 2, ele já começa dizendo justamente isso. O quê? Que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E aí por aí vai. Então, é interessante isso aqui, queridos, porque Paulo ele vai falar que esse contato com Cristo deve surgir, dar início a uma nova maneira de viver, a uma nova vida em Cristo. E quando ele usa essa expressão de que foram ressuscitados, é porque Paulo ele já tinha isso como certo na mente dele, que todo aquele que ainda não tinha entregado a sua vida a Cristo, conhecido o sacrifício de Cristo, ele estava morto em seus pecados e transgressões. Deve ficar claro, queridos? Amém? Mas o que isso significa exatamente? Veja, ele diz assim: já vocês ressuscitaram com Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, por causa da morte de Jesus, aonde? Lá na cruz, e a sua ressurreição dos mortos, nós somos ressuscitados, vivificados para uma nova vida em Jesus. Quando? A partir do momento que nós dissemos sim para o Evangelho, a partir do momento que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador suficiente. Parece ser, ou pode parecer,
todos, para cobrir o pecado de todos que já viveram, que virão a viver, certo? E quando você entregar a sua vida a Ele, quando você escolher seguir, automaticamente você vai receber uma nova vida. É aquilo que alguns de nós, não sei se você já ouviu isso, quando a gente entra para estudar, entra no seminário para estudar teologia, a gente aprende que isso aqui é aquela famosa operação invisível do Espírito Santo de Deus. A gente não vê, entende, mas a gente crê. Amém? Então veja só, ao recebermos essa nova vida, é que então nós damos início àquilo que nós chamamos de vida cristã. Você crê que você tem uma vida cristã a desenvolver? Sim ou sim? Sim. Pois bem, queridos, mas o que mais me chama a atenção é que muitos de nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, damos início a essa caminhada com Cristo, a esse relacionamento, a essa caminhada cristã, mas aqui é onde muitas vezes surge o problema, porque a gente fica anos e anos como? Sem saber por onde começou a nossa vida cristã. Você lembra como começou a sua vida cristã? Quem lembra? Você lembra exatamente quais foram os seus primeiros passos? Por que eu achei interessante e muito oportuno trazer essa mensagem no dia de hoje? Porque a gente está vivendo uma realidade onde as pessoas estão cada vez mais sendo igrejadas. Lembra que eu já falei esse termo várias vezes? Ou seja, as pessoas vêm para a igreja, começam a permanecer na igreja, mas não há conversão, não há mudança de vida, não se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Entende? Então, elas ficam sem saber por onde começou essa nova vida em Cristo. Até se intitulam ou se apresentam como cristãos. Entende? Mas é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero relembrar quais são, pelo menos aqui em cima desse texto que nós lemos, desses 4 versículos, quais são os nossos primeiros passos para vivermos efetivamente uma nova vida em Cristo. Amém? O primeiro passo, queridos, que eu e você precisamos lembrar ou relembrar é que para viver uma nova vida em Cristo é fundamental ajustar o foco e o pensamento. Amém? Ninguém pode começar a viver em Cristo, dar início a uma nova caminhada com Cristo, sem ajustar o seu olhar e o seu pensamento. Veja novamente comigo, parte B do versículo 3. Após ele dizer que eles haviam sido ressuscitados por Cristo, olha o que Paulo fala: procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está o quê? Assentado à direita de Deus. E aí no versículo 2: mantenham o pensamento aonde? Nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Amém? O primeiro conselho que Paulo dá aqui nesse contexto é que eles deveriam procurar o quê? O que eles deveriam procurar? Não entendi. As coisas da onde? Do alto. E no versículo 2 ele diz o quê? Que eles também deveriam pensar no quê? Nas coisas do alto. Entende? Vejam que sábio e precioso conselho do apóstolo Paulo. Paulo aqui ele está procurando redirecionar os olhos dos colossenses. Lembra que eu disse que eles estavam começando a se perder em meio a tanta confusão? Adoração a anjos, cerimônias, rituais, legalismo, pode, não toque, não coma, não beba, não vá para essa festa, isso não pode, circuncisão e circuncisão, imagina, era natural eles ficarem perdidos, entende? Então Paulo ele vem aqui diante daquilo que Epáfras apresenta para ele, da realidade lá, e olha, vocês precisam voltar a procurar as coisas do alto e manter os olhos, manter o pensamento também nas coisas do alto. Ou seja, de maneira que eles não deveriam mais olhar para o mundo, nem para os rituais, nem para essas cerimônias, nem para tudo aquilo que estava acontecendo, que eles estavam acostumados, habituados, envolvidos, entende? Mas principalmente eles não deveriam voltar a viver
antiga maneira, como o velho homem, como na velha natureza. Entende? Percebe, queridos, qual que é o perigo que muitas vezes nós temos vivido? É que a gente entra, dá início a essa caminhada cristã, a esse relacionamento com Cristo, e a gente também não é menos abordado com tantas coisas. É ou não é? A gente está vivendo um tempo que cada igreja nova que surge apresenta uma nova filosofia, ou não? Cada igreja que surge, parece que realmente é como se fosse a mensagem mais correta, mais certa, mais verdadeira. E aí, como não ficar perdido no meio de tudo isso? Como cego no meio do tiroteio, como dizem alguns. Entende? Então, Paulo ele vem aqui e procura redirecionar o olhar e a mente, o pensamento deles, tanto a direção, a pessoa e ao local. Porque ele vai dizer: olha, procurem as coisas da onde? Do alto. Ou seja, parem de olhar nessa direção, olhem para lá. Aí depois ele vai dizer: onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, ele está realmente mostrando: olha, é para você olhar para onde o verdadeiro Deus está presente, habita, certo? E aí ele diz, à direita de Deus. Ou seja, uma confirmação de que o Cristo que foi anunciado é o verdadeiro Salvador. E aí, queridos, veja só, Paulo está mostrando que uma nova vida com Cristo começa então quando passamos a priorizar em primeiro lugar as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. Amém? A gente tem visto cada vez menos as pessoas falar do reino dos céus, do reino de Deus. E a gente tem visto cada vez mais dentro da igreja sendo incentivados a buscar as coisas do mundo. Percebe como é contraditório? Percebe como não bate com o Evangelho? Percebe como muitas vezes a gente começa a caminhada com Cristo, mas a gente fica perdido? Porque você aprende a renunciar, você aprende, você é ensinado a buscar uma vida de santificação, sim ou sim? Mas de repente você começa a ouvir e falar: não, isso não é tão pecado, isso não é tão errado, isso pode fazer de vez em quando. É assim ou não é assim que tem acontecido, queridos? Não é? Um evangelho que parece que ele está ficando meio fragilizado, quando na verdade não, queridos. Uma nova vida com Cristo é essencial você tirar os seus olhos de toda essa realidade mundana, terrena, e você focar para onde Cristo está. Porque aonde Cristo está é exatamente onde Cristo quer te levar. Amém? E é onde muitos não querem ir. Porque quanto mais a gente se prende nas coisas deste mundo, a mensagem que nós passamos indireta para Deus, para Cristo, é que o seu sacrifício foi bom, eu não quero ir para o inferno, mas deixa eu ficar um pouquinho mais no mundo, deixa eu aproveitar mais desse mundo aqui. Entende? Então, queridos, Paulo está mostrando aqui que realmente uma vida nova em Cristo começa quando a gente passa a olhar para as coisas do reino de Deus, quando a gente passa a pensar muito mais nas coisas do reino de Deus. Uma nova vida começa realmente quando eu e você, quando nós procuramos aquilo que é eterno e celestial, amém? E não aquilo que é temporal e terreno. Guarde isso no seu coração, porque senão você vai estar em grande perigo, em perigo de se distanciar de Deus e se aproximar ou reaproximar novamente do mundo, talvez de diversos tipos de legalismo que ainda existem, em diversas igrejas. Veja só, a nova vida que eu e você recebemos de Cristo, ela não é para nos fazer mais apegados ao mundo, mas pelo contrário, ela é justamente para nos envolver muito mais com as coisas do reino dos céus, do reino de Deus. Como você sabe isso, Johnny? É só você lembrar qual foi o primeiro discurso de Jesus. Lembra Mateus, capítulo 5, ele começa a falar do quê?
ele começa a apresentar ali no Sermão do Monte o quê? Os princípios e valores, né? Para que aqueles que o recebessem, aqueles que crescem na sua mensagem, deveriam seguir. Ó, o reino dos céus é preciso viver assim. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos. Percebe a mensagem de Jesus como era completamente contraditória àquilo que eles estavam vivendo? Jesus está dizendo que vocês vão sofrer, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser perseguidos, mas esqueçam, porque isso é coisa do mundo, desta terra. Eu vim apresentar os valores para vocês entrarem no reino dos céus, no reino de Deus. Amém? Você lembra? Quando você recebeu a Jesus, a sua antiga maneira de viver, você abandonou ela imediatamente? Quando você entregou a sua vida, quando você decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador, você abandonou a sua antiga maneira de viver completamente de uma vez só? Foi assim? Foi ou não? Foi, querido. Te digo mais, não é, né? Porque se nós estamos aqui ainda é porque o Senhor ainda está nos tratando, porque ainda existem coisas em nós que precisamos ser transformados. Paulo disse que para que Cristo fosse formado em